Boa tarde, sexto ano, bem-vindo a mais uma aula, meus amores, bem-vindo à aula de História. Hoje na nossa aula de História, nós vamos fazer a correção da atividade, anterior, da página 86, que foi da questão 5 a 7, e vamos retornar, compreender a parte, a polis e o período clássico, da Grécia. Vamos retornar o conteúdo, certo? Vamos fazer a leitura da 84 a 85 e vamos fazer a resolução da atividade, certo? Questão 5, vamos corrigir. Associar as colunas. Aí tem A, B, C para você associar, era o chefe dos clãs. A, vai ser a letra A, pater familias. Fundaram a cidade de Atenas, foi os Jônios. A sua principal cidade foi Esparta. Letra D, Dórios, comunidade familiar formada após a primeira dispória. B, Genos, nome do rei de uma cidade grega. Ele exercia o poder de governo, juntamente com o conselho da nobreza e uma assembleia de guerreiros. Letra C, Basileu. Questão 6. Segundo o seu estudo sobre a Grécia, é possível falarmos que esta era uma nação unificada? O que significa unificada, gente? Unir, união, Unificada, se o governo, como era esse governo, E explique. Bom, na Grécia, a polis era uma cidade que tinha leis, costumes e governos próprios. Então, não era, completamente autônoma em relação às outras. Outros traços comuns entre as polis era a religião, a cultura. Então, os traços comuns entre as polis era a religião, a cultura e a língua. Na cidade estatal ou polis, o poder passou a ser exercido pelo basileu, juntamente com um conselho de nobres e uma assembleia de guerreiros. Na questão 7, vocês iam falar sobre esses tipos de governo: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Monarquia, forma de governo em que o rei governa sozinho ou com um conselheiro de nobres. O rei comanda o exército e era responsável pela justiça, além de exercer a função de um sumo sacerdote. Esta forma de governo prevaleceu durante o período homério, após a formação das cidades-estados. Oligarquia, governo de poucos, geralmente formado por dono de terras. Tirania, governo de um único homem que assume o poder pela força. Frequentemente tinha o apoio da população contra a aristocracia. Democracia, sistema no qual todos os cidadãos participam da elaboração das leis por meio de uma espécie de assembleia. Em Atenas, mulheres, crianças, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos, por isso não tinham direito a tomar decisões políticas. Vamos lá, A polis grega era uma cidade que tinha leis, costumes e governos próprios, completamente autônoma, uma relação à outra. Uma em relação à outra. Os traços comuns entre eles eram a religião, a cultura e a língua. Na cidade-estado, o poder agora era exercido pela basileu, juntamente com um conselho de nobres, uma assembleia de guerreiros. No Acrópole, local mais elevado da povoação, havia um templo e também havia ágora, praça central onde era realizada discussões políticas. E aqui tem as formas de governo, na polis: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. O período clássico. Foi no período clássico que as cidades gregas estavam no auge do seu desenvolvimento cultural, econômico, social e político. As cidades Atenas e Esparta se destacavam como
cada uma com as suas especificidades. As guerras também fazem parte desse contexto. O rei persa Dário I declarou guerra aos gregos, mas foi vencido. Antenas se tornou imperialista, impondo seu poder aos demais cidadãos. Nesse momento, destaca-se um dos mais ilustres atenienses, Péricles. O governo de Péricles foi responsável por a ampla modernização, a ampliação de vínculos comerciais, eram requeridos discernimento de padrões políticos de Atenas. Também foi um impacto desse governo que o século V a.C. ficou conhecido como o século de Péricles. Esses daqui foram os principais acontecimentos, que aconteceu no período clássico. Em decorrência da hegemonia ateniense, outro conflito eclodiu, a Guerra de Peloponeso, que colocou em choque o modelo político democrático de Atenas e o modelo político oligarquio militarista de Esparta. A tradição militar de Esparta foi desvendada para o conflito, dando homogeneia aos atenienses, inaugurando-se então a fase do imperialismo espartano na Grécia. A fase de superioridade de Esparta no mundo grego, porém, não durou muito tempo, já se encontrava em expansão no Império Macedônio na mesma época. Quem foi a sacerdotista Miniona? Os minionos não tinham exército e todos os seus deuses eram mulheres. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, essa história da sacerdotisa Miniona ficou no anonimato, mas quando entrou em cena se tornou uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos e acabou revolucionando o que se sabia sobre a avançada civilização miniona, que durou 2.600 a.C. a 100.000 a.C. Jamais saberemos como foi sua vida ou mesmo qual era o nome, mas isso não importa. Sua fama se deve às circunstâncias extraordinárias de sua morte. A sacerdotisa morreu durante uma cerimônia quando o templo onde estava foi derrubado por um terremoto. Ela foi esmagada ao lado de um homem encontrado com as mãos para cima, numa tentativa de se proteger. Ambos estavam em frente a um altar, usando pelos minoanos para sacrificar touros. Outra pessoa foi encontrada no corredor por onde carregava um vaso pintado com a figura de um touro, usado para oferecer aos deuses o sangue de animais sacrificados. O vaso deveria ser deixado na sala a fim do corredor. Não deu tempo. Antes de chegar lá, ele também foi atingido, deixando o vaso se espatifar e o sangue se misturar dentro no chão. Em seguida, o templo foi tomado pelo fogo, coberto de cinzas. Logo que o casal de arqueólogos gregos, Yasmin e Eifi-Sakellaks, começou a escavar as ruínas do templo, em 1979 ficou claro que a cerimônia havia começado com os primeiros sinais de terremoto. O sacrifício animal era comum entre os minionos para acalmar os deuses. Por isso, quando desenterraram os ossos que estavam sobre o altar em frente à sacerdotisa, todos pensaram que encontrariam o resto de um touro. Surpresa! Era uma quarta ossada humana. A vítima era uma jovem de 18 anos e 1,60 m de altura. Ao seu lado estava uma faca de bronze de 40 centímetros, ainda afiada. Até então, todos consideravam os minoanos um povo pacífico, ao contrário dos gregos, pelos quais foram dominados. Eles não tinham exército, preferiam gastar o tempo com pinturas, esculturas e joalherias sofisticadas. Construíram cidades que tinham até sistema de esgoto e adoravam apenas deuses. Não havia nenhuma divindade masculina. Suas mulheres andavam de peito de fora. Os Minouro foram eternizados pela mitologia grega com a lenda do Minotauro, pela qual o rei Minos atirou a um monstro com a cabeça de touro. 7
rapazes e 7 moças virgens de Atenas. Até essa descoberta arqueológica, os historiadores achavam que a história Minotauro era pura ficção e que não havia sacrifícios humanos na ilha. Graças às técnicas atuais da reconstituição facial, sabemos hoje como era a sacerdotisa, dona das belas feições. Ela tinha 20 a 25 anos quando morreu. Provavelmente vestia longos e coloridos vestidos. Passava ruge no rosto, usava brincos, colares, braceletes e tornozeleiras. Tudo indica que teve um papel religioso importante e que outras mulheres minionas participou ativamente da vida social de Creta. Para compensar o azar de ser atingida por um desabamento, teve a sorte de habitar uma ilha idílica, cercada de águas cristalinas, repleta de palácios, de manifestações artísticas sofisticadas. Mas ela também teve sua dificuldade, apesar de ser jovem. Tinha osteoporose e anemia, o que tornava sua pele mais clara e fazia com que ficasse cansada facilmente. E nós dente acumulou uma grande quantidade de tártaro, o que deixava com mau hálito. Ninguém é perfeito. Bom, gente, essa aqui é uma curiosidade, né? Desse período aí. Bom, essa foi nossa aula. Resolva uma atividade, faça uma agenda, manda a agenda. Até a próxima aula.